Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem, que seu dia tenha sido abençoado, tenha sido um dia de paz, um dia de harmonia, de tranquilidade, de saúde e do cuidado da presença de Deus na sua vida. Hoje eu vim aqui de novo para a gente refletir sobre a palavra de Deus e aconteceu algo diferente hoje aqui em casa. Ontem a gente tinha falado sobre Jesus ser a fonte, ser a água, o Espírito Santo ser a água, a presença de Deus na nossa vida e ele ser a fonte da água da vida. E ontem ainda, quando tinha lido todo o livro de Ezequiel, de Zacarias, eu tinha deixado marcado um trecho na palavra de Zacarias que eu achei muito interessante. Assim, a gente falou um pouco ontem que o livro de Zacarias ele traz a profecia sobre a vinda de Jesus, a vinda do Messias. E esse livro ele data de 520 a 470 antes de Cristo. Mas olha só que interessante o que diz lá em Zacarias 8, do verso 20 até o 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha só que interessante. Pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Por que eu marquei esse trecho? Porque eu lembrei muito da história da mulher do fluxo de sangue. E, e eu tenho algo assim com a história dessa mulher, me identifico muito. Aliás, eu me identifico com várias histórias assim da Bíblia, mas principalmente pela questão que eu tenho assim na minha saúde, eu me identifico muito com isso, por causa do meu sangue. E, e aí eu marquei esse trecho e falei, bom, esse não era o foco da palavra de ontem, e eu deixei um post-it aqui. Ué, ok. Aí hoje aconteceu algo aqui na minha casa e o Espírito Santo falou assim, é assim, sobre a mulher do fluxo de sangue hoje. Então, eu, eu queria ler com você lá em Marcos capítulo 5, do verso 25 ao 34. A gente já leu lá em Zacarias que 500 anos antes de Jesus nascer, já se tinha a profecia sobre muitos povos viriam para tocar na orla das vestes do judeu. Então, porque temos ouvido que Deus está convosco. Tremendo. Aí lá em Marcos 5, no verso 25, diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos:
Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. O primeiro assim ponto que eu queria refletir aqui nessa palavra é que fala que ela veio de trás. Uma questão aqui é que ela tinha um fluxo de sangue e naquela época, por conta da lei, a mulher que estava nesse período, ela era considerada imunda. Então, ela não poderia estar ali no meio das pessoas que se dirá tocar em Jesus. E o que a gente vê na postura dessa mulher é, se você imagina uma pessoa indo atrás de outra, ela está seguindo Jesus, e ela vem numa postura de humildade, porque ela vem para tocar a orla das vestes de Jesus. Então, além de seguir Jesus, além de buscar por Jesus, ela vem numa postura de humildade e ela vem meio que escondida. Ela toca, ela não fala, porque perante a lei ela seria imunda naqueles dias. Então, a coragem que ela teve para fazer isso e a postura de submissão para tocar, a, a submissão para se entregar aos pés de Jesus. Então, o quanto é importante que a gente busque a Jesus, que a gente se entregue numa postura de submissão em relação a Jesus, reconhecendo a nossa impureza para que a gente alcance dele cura. E ele fala: quem me tocou? Porque eu senti que saiu virtude de mim. Então, assim, quando a gente se chega diante de Deus reconhecendo as nossas mazelas, as nossas necessidades, o quanto Jesus se inclina a nos abençoar e o quanto o tratar de Jesus com a gente, ele é específico. Aquela mulher, ela estava no meio de uma multidão e os discípulos disseram assim: tanta gente te aperta, te toca, te chama e você fala quem me tocou? Um monte de gente te tocou. Ele falou assim: não, uma pessoa me tocou porque saiu virtude de mim. E ele olhou e buscou, e nisso ela se identificou, porque eles já estavam conectados pela fé e pela busca. E ele falou: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. E uma coisa que eu acho interessante aqui, não somente Zacarias teve previsto que muitos buscariam para tocar na orla das vestes de um judeu, crendo que o Senhor estaria com ele. É, e aqui a gente vê um relato, né, no Novo Testamento que fala que tocaram na orla das vestes de Jesus. E novamente era uma mulher. Então, como Jesus usou vários exemplos de mulheres na Bíblia para operar os milagres, a misericórdia, a graça dele. E uma coisa que eu achei interessante aqui é quando a gente fala da palavra orla, existe orla marítima, e se a gente vai buscar a definição de orla, pode ser tanto a borda da veste, né, no caso da veste de Jesus, quanto a linha que separa o mar da terra. E a gente estava estudando ontem que Jesus é a fonte de água viva. O mar. O mar, muita água. E água com sal. Sal representa a presença de Deus, né? Se não houver sal, com que se haveria de salgar? E, e a terra, a palavra de Deus fala que nós somos feitos do pó da terra. E aí, o que que é a orla? A orla é aquilo que separa ou conecta a terra
do mar. Então, eu achei muito interessante Jesus ser a fonte de água da vida e nós sermos a terra. E aquela mulher poder se conectar com Jesus tocando na orla. Que é a orla? Para você tocar na orla, você tem que estar em postura de submissão, de entrega diante de Deus, de adoração, de confiança, de fé, porque ninguém vai se abaixar diante de alguém em quem não confia. Então, a hora que eu parei para prestar atenção nisso, eu achei tão especial. E eu sou grato a Deus, porque Deus ele faz poesia através da palavra dele. E ele faz poesia no meio do caos. Abençoada dessa mulher que teve a misericórdia de Deus e mais uma vez aqui Jesus escandalizando, né? Porque se ela tinha um fluxo de sangue, ela não poderia estar ali no meio. E a ousadia daquela mulher. Então, assim, a gente tem que ser ousado para buscar da presença de Deus aquilo que a gente deseja da parte de Deus. E queria te perguntar hoje, aonde você precisa da tua cura? É algo que iria escandalizar a sociedade? Iria escandalizar os legalistas, os religiosos? Para os religiosos daquela época, de acordo com a lei, ela era considerada imunda por estar com uma hemorragia, né? E quanto a gente tem coragem de colocar aos pés do Senhor aquilo que seria uma infringência à legalidade da sociedade, aos padrões morais da sociedade. O quanto a gente tem coragem de tocar na orla das vestes do Senhor e dizer para Ele, ainda que em pensamento, o que a gente precisa. Ele sabe tudo que você precisa, basta que você toque na orla das vestes do Senhor e você vai obter virtude da parte dele para receber todo tipo de cura que você necessita. E pode ter certeza que ele vai tratar de você como se só existisse você. No meio de toda uma multidão, ele te enxerga. Ele fala com você, ele não te julga e ele te cura. Então, meu pedido nessa noite é que a gente possa buscar a presença de Deus com total entrega, sem reservas, sem medo, sem receio, e com a plena confiança de que ainda nos dias de hoje a gente ainda pode obter virtude tocando na orla das vestes do nosso Senhor. Que Ele tenha essa cura para minha vida e para a tua, que a gente possa receber virtude da parte do Senhor, que Ele venha derramar azeite sobre a nossa cabeça e que Ele faça o nosso cálice transbordar. Às vezes Deus faz umas coisas tão doidas, sobrenaturais na nossa vida que, enfim, eu nem tenho coragem de contar aqui, mas são sinais que Deus opera na nossa vida. Da mesma forma, hoje foram dois. Um deles foi sobre a confirmação dessa palavra e o outro é sobre isso que eu estou falando de azeite. Deus é tão lindo. Deus, Ele quer te tocar do alto da cabeça à planta dos teus pés. Ele tem prazer de que você esteja na presença dEle. Ele quer ouvir tua voz. Que Ele tem prazer em te abençoar, em te libertar, em te curar, em te ungir, em te alegrar, em te restaurar. Então, assim como Zacarias profetizou 500 anos antes dessa cena acontecer,
essa palavra ainda é viva, porque aquela palavra lá de Zacarias ainda falava sobre a volta de Jesus. Então, isso ainda não terminou, ainda tem poder na orla da veste do Senhor que a gente possa tocar nessa noite. Na barra do vestido do nosso Mestre, que a gente possa receber virtude que vem do nosso Senhor. Oh Jesus, eu quero te agradecer nessa noite pelo teu amor, pela tua graça, pela tua simplicidade na forma de tratar com a gente, pela riqueza da tua palavra, que parece poesia. Como é que pode a orla separar o mar da terra firme e a orla das tuas vestes ser aquilo através da qual faz limite com a fonte da vida, que é o Senhor e a gente. E a gente é considerado o barro, o vaso do oleiro, o vaso nas mãos do oleiro. Somos feitos do pó da terra, Senhor, e como pó da terra que somos, Senhor, nos arrependemos diante da tua presença de todas as nossas falhas. Te agradecemos por tamanha misericórdia, Senhor, te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz. Pai, cruz é esta que nos permite ter acesso livre ao Pai, ter o perdão de todas as nossas falhas, de todas as nossas misérias, e ter acesso ao Pai, acesso ao poder celestial, porque o Senhor falou que no teu nome a gente poderia operar coisas tão grandes quanto as que o Senhor fez ou ainda maiores. Senhor, nos dá dessa fé, nos dá uma fé pura e genuína, a presença do teu Santo Espírito, que é mar. Teu Santo Espírito é tão grandioso que é o oceano. Obrigada, obrigada pela tua graça. Derrama o teu amor sobre as nossas vidas. Derrama o teu azeite sobre a nossa cabeça, Senhor, e faz o nosso cálice transbordar da tua presença. Visita essa pessoa que está ouvindo aí do outro lado essa oração. Coloca paz na vida dessa pessoa, Senhor. Visita, Pai, as pessoas que tiveram uma semana que passou complicada. Dá livramento, multiplica a fé e derrama da tua paz. Visita as famílias, Senhor. Coloca da tua harmonia nas famílias. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, que a gente não merece. A gente é tão falho, mas é tão bom usufruir dessa misericórdia. Pai, venha nos refazer a cada dia. Venha alcançar essa pessoa que está aí do outro lado com a tua graça, com a tua unção. Acrescenta fé a essa pessoa. Liberta, Senhor, quebra os grilhões. Em nome de Jesus, despedaça, Senhor, as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Em nome de Jesus, abra um caminho, Senhor, adiante da vida dessa pessoa. Venha, Pai, com fogo do teu Espírito Santo, consumir toda obra contrária, em nome de Jesus. E que o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz já pagou todo o preço. Então, que seja cancelado todo o mal agora, que seja coberto pelo sangue de Jesus e que seja cancelado todo o mal. Em nome de Jesus, liberta a vida dessa pessoa, porque o sacrifício perfeito já foi feito e através dele a gente pode acessar a vida e vida em abundância. Creia, creia com toda a fé
que amanhã você vai ter um dia melhor na sua vida. Vai ser um dia de paz, onde tudo vai dar certo para você. Jesus te ama a ponto de te identificar no meio de uma multidão, porque Ele sabe o quanto você acredita nele. E se ainda assim você estiver num momento em que a tua fé está titubeando, é Ele quem nos acrescenta a fé. Então eu peço nessa noite que Ele multiplique a tua fé, para que você tenha coragem de colocar nos pés do Senhor aquilo que você precisa. E esse fluxo de sangue vai ser estancado da tua vida. E o único sangue que vai fluir sobre a tua vida é o sangue de Jesus, que liberta de todo pecado, que cura de toda doença. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, nós fomos libertos, Ele se fez maldito por nós. Seja visitado pelo poder de Deus, pela graça e pela doçura do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu te amo em Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite. Um beijo no seu coração e fica com Deus.